Shalom Haverim. Hoje vamos analisar a profecia que é aplicada a Yeshua em Mateus 2:23. Ele será chamado Nazareno. Muitos desconhecem a base desta profecia e desqualificam as escrituras alegando inconsistência. Porém, com um pouco de conhecimento em hebraico, identificamos que a palavra Nazareno vem da palavra hebraica netzer, onde somos direcionados a Isaías 11:1. O texto assim dispõe: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo, netzer, frutificará. A prova de que esta profecia refere-se ao Mashiach está em diversos comentários rabínicos, e não apenas provaremos que é sobre o Mashiach, mas traremos segredos que carregam este título, no qual foram e serão cumpridos pelo rei Yeshua. O Targum de Jonatã sobre Isaías 11:1 declara claramente: e um rei sairá dos filhos de Jessé, e dentre os filhos de seus filhos será ungido o Mashiach. Esse texto aramaico é uma interpretação judaica tradicional e antiga, que reconhece Isaías 11:1 como uma profecia messiânica. A palavra-chave no hebraico é netzem, renovo, da qual deriva o termo nazareno, título associado a Yeshua em Mateus 2:23. O Evangelho de Mateus não inventa um título, ele se ancora nessa leitura judaica tradicional. A palavra nazareno não é apenas um adjetivo geográfico de Nazaré, mas um jogo profético sobre o termo netzer, usado em Isaías 11:1, que os próprios textos judaicos antigos reconhecem como uma referência ao Mashiach. Logo, dizer que Yeshua não pode ser o Messias porque não é chamado Nazareno nas profecias é ignorar a profundidade das escrituras hebraicas e suas interpretações antigas. O Targum reconhece Isaías 11:1 como messiânico, e é exatamente esse o texto que Mateus conecta ao título Nazareno, revelando a identidade messiânica de Yeshua. A seguir, o que iremos ver não é apenas um título atribuído a Yeshua, mas o que o termo Netzer carrega. O Midrash Tanhuma, ao comentar Gênesis 49:8, teus irmãos te louvarão, nos apresenta duas camadas do papel messiânico. O Messias é identificado como um rebento do tronco de Jessé, conectando-se diretamente ao termo hebraico netzer, o que ecoa o título nazareno. Ele é descrito como aquele que está salvando Israel, ou seja, o Messias tem uma missão ativa e redentora, e não apenas um título passivo. Dentro da perspectiva do judaísmo nazareno, isso reforça uma verdade fundamental. Yeshua não é chamado Nazareno apenas por geografia, mas porque ele cumpre o papel messiânico ligado ao Netzer, de Isaías 11, o rebento que brota para salvar Israel. O Metsudat David, ao comentar sobre Isaías 11, afirma: não se surpreenda com os grandes milagres, Nissim, que Hashem está fazendo, porque chegará o tempo em que Hashem fará ainda maiores milagres, falando sobre o tempo do Mashiach. Esse ensinamento destaca uma característica central da era messiânica, um período marcado por milagres extraordinários, obras que manifestam o poder de Hashem de forma clara e visível. No contexto do judaísmo nazareno, vemos em Yeshua o cumprimento exato dessa expectativa. Ele curou cegos, surdos,
paralíticos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes, acalmou a tempestade, caminhou sobre as águas. Esses milagres não foram feitos apenas como sinais de poder, mas como provas messiânicas, validando seu chamado e sua identidade como o Netzer, o rebento profetizado em Isaías 11:1, do qual os rabinos esperavam manifestação de Nissim, milagres grandiosos. Portanto, ser chamado de Nazareno, Netzer, não se trata apenas de um nome ou origem geográfica. É o selo profético de um Messias que cumpre os milagres esperados no tempo da redenção. O título Nazareno é inseparável da função de revelar os atos sobrenaturais de Hashem no meio do seu povo. Yeshua é o Netzer que faz os Nissim. Ele não apenas carrega o título, mas manifesta o conteúdo dele, os milagres que confirmam a chegada do rei Mashiach. Rashi, ao comentar Isaías 11:1 e o verso 11, declara profeticamente: E se disseres, aqui estão consolações para Ezequias e seu povo, mas e os exilados de Hala e Habor? Não está perdida a esperança deles. Finalmente, o rei Mashiach virá e os redimirá. Portanto, esta profecia foi dita para consolar os exilados na Assíria. Essa explicação é profundamente messiânica. Rashi reconhece que Isaías 11 fala não só de um renovo, Netzer, mas de uma redenção futura, especialmente para os exilados da Assíria, que são nada menos que a casa de Israel, as 10 tribos do norte, que foram levadas em cativeiros em 722 a.C. Esses exilados nunca retornaram completamente, mas a esperança profética sempre foi mantida entre os sábios de Israel. O Mashiach os trará de volta. Yeshua, ao declarar em Mateus 15:24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, está ecoando diretamente esta profecia. Ele se apresenta como o Netzer, o rebento que vem redimir os dispersos de Efraim, como Isaías e Rashi profetizam. Essa expressão profética conecta o renovo Netzer de Isaías 11, a missão messiânica de restaurar Israel e a esperança escatológica das 10 tribos. O título Nazareno é, portanto, um selo de esperança para os que estão longe, exilados, esquecidos. Mas não por Deus, pois o Netzer, o Mashiach, os trará de volta, os filhos de Efraim, cumprindo Ezequiel 37, Oséias 1, Isaías 11 e tantos outros. Yeshua, ao ser chamado Nazareno, torna-se o sinal vivo da esperança para a casa de Israel. Ele é a mão estendida do Eterno para resgatar os que foram espalhados pelas nações. E as 10 tribos não estão perdidas aos olhos de Hashem, estão sendo preparadas para voltar. O Nazareno é aquele que reúne o que foi disperso, o cumprimento vivo de Isaías 11:12. Ele reunirá os dispersos de Israel e congregará os dispersos de Judá, dos 4 cantos da terra. Yeshua foi chamado Nazareno, porque carregava o chamado do renovo, restaurar Israel, reunir os exilados, operar sinais, proclamar justiça e preparar o caminho do reino. E nós, seus talmidim, carregamos esse mesmo chamado. Somos chamados nazarenos porque fomos marcados para viver como Mashiach viveu, para preparar o caminho para a sua vinda gloriosa.
e para sermos luz em meio às trevas deste mundo. Que possamos despertar para essa identidade e viver de forma digna do chamado que recebemos. Que o Eterno em Yeshua HaMashiach vos abençoe. Shalom, shalom.